Caetano do Sul. Ele está há 15 anos, né, como advogado. Ele foi sócio da Polo Advogados Associados, sócio fundador da editora Agora, de jornais e revistas, e do jornal São Caetano Agora. Ele é casado com a Carolina Moreira Lobo, que está aqui presente, e tem um filho, Brian Lobo Tavares Soares. O animal de estimação dele é o Ringo. Ele é residente em São Caetano do Sul há 41 anos. E os hobbies e as atividades de interesse dele é ouvir música, Beatles, rock clássico, música popular brasileira, assistir filmes e séries do Netflix e viajar. O maior desejo do João é construir um escritório que faça a diferença na sociedade, contribuindo para que vivamos em um país mais democrático, mais justo e mais diverso. E algo que ninguém sabe a respeito do João, olha que interessante, pessoal, ele participou de um concurso de música no colégio e sua composição, chamada Carta aos Amigos, foi considerada hors concours, ou seja, não estava no mesmo nível das demais e foi retirada do concurso. A música e a letra foram apreendidas pelos professores, que tocaram ao vivo na escola em homenagem aos alunos, e faixas com trecho da música foram espalhadas pelo colégio. Sensacional, né? Eu acredito que no Close Network ele deveria cantar a música pra gente. E o segredo de sucesso do João é tratar o problema do outro de maneira obcecada para o máximo de atenção. Nunca parar de estudar, confiar nas pessoas e construir um ambiente saudável e agradável de trabalho. Excelente apresentação, João. Você tem 10 minutos. Obrigado, Dani, pela apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimentando aqui meus sócios, minha sócia Sâmia, o colaborador Marcelo, e também a Carol, a Carmen e o Fábio, que vieram aqui prestigiar também minha apresentação. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, que essa é uma apresentação especial, porque a gente ainda oficialmente não mudou o nome, não mudou os e-mails, a comunicação ainda é como Tavares Soares Advocacia, mas aí aqui, como é um grupo fechado, eu já vou antecipar para vocês o que vem pela frente e a comunicação que está se transformando no nosso escritório. Tavares Vasconcelos Advocacia, a gente fez uma adaptação no logo para trazer a Sâmia, que é a minha sócia aqui para o escritório. Nós vemos um crescimento, felizmente o escritório está se desenvolvendo, está crescendo, e é com muito orgulho e prazer que a gente traz a Sâmia para o nome do escritório, sócia igualitária, que vem somar. Ela já está contribuindo desde o começo, mas agora a gente já está preparando para trazer a Sâmia, agora com o nome. Então, começo apresentando aqui, já como Tavares Vasconcelos, qual é a nossa estrutura atual, qual é a nossa equipe, né? Eu sou sócio e advogado, a Sâmia também é sócia e advogado, e o Marcelo é advogado. A especialidade da Sâmia, ela tem uma pós-graduação em processo civil e uma em direito empresarial. A Sâmia é uma das advogadas mais versáteis que eu já conheci, uma advogada extremamente rápida, competente, que resolve problemas. Se a gente passa uma bola meia quadrada, ela arredonda e resolve rápido. É uma excelente advogada, uma das melhores que eu já... E tenho uma honra de estar na nossa equipe. E o Marcelo ele tem uma pós-graduação em processo civil também, e o Marcelo é um advogado extremamente estudioso do direito. Quem é da área sabe a importância de ter um advogado estudioso no time. Então, o Marcelo vai atrás das últimas decisões, pesquisa jurisprudência. Então, é um time muito forte, que eu tenho a satisfação de estar aqui comigo, eu, a Sâmia e o Marcelo. O Marcelo é cantor também, o Denis está falando, é verdade. O Marcelo canta na igreja. E eu queria aqui colocar explicar um pouquinho, para quem ainda não viu, o que é o nosso logo e o que significa, né? Ele é um losango, e cada uma das pontas desse losango explica algum valor do escritório. O primeiro deles é a gestão. O nosso objetivo como escritório é ter um escritório bem gerido, né? Como uma empresa, com metas, com as finanças organizadas, e mais do que isso, é gerir como uma startup, no sentido de modular o nosso escritório para os desejos do nosso cliente. A gente não tem como meta ter um super escritório físico que vá atender as satisfações dos sócios, ou investir em coisas que são supérfluas. A gente quer investir para que o cliente tenha melhor. Por isso a gente coloca uma startup.
É o cliente em primeiro lugar, modulações rápidas e soluções inovadoras. Comunicação, a gente procura comunicar como uma agência de comunicação, trazendo um pouquinho da minha experiência anterior como jornalista também para o time. A gente entende que o direito é comunicação. A gente precisa comunicar com o nosso cliente bem as estratégias e a gente precisa comunicar também juridicamente com os juízes, né? Então, é uma dos diferenciais. Produção jurídica, buscar a perfeição técnica. A gente, na nossa equipe, a gente sempre busca o máximo, a gente foi talhado a isso. Os três vieram de uma experiência prévia de um escritório que atendia uma multinacional top de mercado, que é a BASF, e ela tinha métricas que colocavam nada menos do que a perfeição. Então, essa fixação com a perfeição técnica, nosso escritório herdou. E, por último, é o atendimento. A gente coloca atender como a Disney é um padrão de atendimento e serve para qualquer área. Então, a gente entende o problema do cliente, procura trazer o cliente para o centro da nossa atividade e resolver o problema dele. Bom, vamos entrar aqui no tema da palestra, falar um pouquinho do papel do advogado, das contratações. O advogado ele funciona porque a gente tem duas esferas na vida, que é a vida física, que é tratada pelos médicos, que é tratada pelos veterinários, que cuidam de zoonoses, como o Fábio, que está aqui, que é da interação de animal com bichos, né? A gente tem essa esfera física, né? E a gente tem a esfera também social. Na esfera social é tudo que a gente constrói através dos relacionamentos durante a vida, eles vão acumulando num campo que não é do nosso corpo, né? É da nossa vida. E esse jogo da vida tem regras, né? A gente tem um manual de regras que todo mundo conhece, a maioria delas, ou boa parte delas, e joga. Normalmente, não precisa de um mediador e de um juiz para a gente entender as regras da vida. Então, a gente vai fazendo as relações comerciais, pessoais e etc., mas normalmente não precisa. Mas tem alguns momentos na vida, como o que aparece nessa imagem aqui, em que o jogo fica pesado, em que as regras não são tão claras e que as aflições que a vida nos coloca diante de dilemas, né? E a gente não sabe para qual caminho seguir e se vê diante de problemas graves, né? Então, aqui o advogado, que é uma pessoa que é um profundo estudioso e conhecedor das regras da vida, é fundamental que você tenha um advogado de confiança quando você está diante de algum cenário, né? Outro papel do advogado além desse, de ajudar a escolher o melhor caminho, de acompanhar durante o caminho, e essa figura quer traduzir um sentimento que eu vou trazer agora, que além disso você não vai falar por si nesse caminho que você vai percorrer. O advogado é o seu tradutor, é o seu porta-voz, é ele que vai conversar com os obstáculos que aparecerem, é ele que vai conversar com o juiz, com a outra parte. Então você deixa de ter voz e empresta a sua voz para um advogado. É muita responsabilidade que vem nas costas de um advogado e é muito importante você escolher bem quem vai ser a sua voz nessa caminhada. Eu vou trazer aqui 3 problemas nessas encruzilhadas que a gente ajuda a resolver. Então, vou destacar aqui a nossa parte de pessoa física e falando um pouquinho do direito de família, que a gente não traz no dia a dia, mas que o nosso escritório faz, e vamos falar também um pouquinho de trabalhista, mas voltado à pessoa física. O primeiro deles é o divórcio, são situações assim bastante difíceis no seio familiar, que o advogado tem um papel importantíssimo de organizar a questão patrimonial do casal e, principalmente, se tem filhos do casal, fazer com que isso seja o mais tranquilo possível do ponto de vista técnico, que a criança seja acolhida e possa ser visitada pelo outro pai que não tem a guarda, que os alimentos dela sejam garantidos. Isso tem que ser feito de uma maneira técnica, mas de uma maneira humana. O segundo momento é a perda de alguém da família, um inventário. O inventário é uma obrigação legal, né? Quando a pessoa deixa a vida física, ela também encerra a vida civil. Então, tudo que ela construiu de patrimônio vai ter que ser relacionado e partilhado com as pessoas que a lei determina que são os sucessores, né? Então, nesse momento é muito importante um advogado centrado também, que entenda que está cuidando de um patrimônio de uma pessoa que não está aqui mais para
para falar sobre as vontades, e a gente tem que respeitar a memória dessa pessoa e, ao mesmo tempo, fazer com que a vida continue para quem ficou de uma forma que traga menos fissuras possíveis nos relacionamentos. E, por último, a reclamação trabalhista de pessoas físicas, né, quando elas estão sob pressão dentro dos seus ambientes de trabalho, elas estão sendo assediadas ou elas sofreram um acidente, uma doença, são momentos muito críticos que a pessoa se sente com uma autoestima baixa e o papel do advogado aqui é fundamental para ajudar nessa caminhada. O que o advogado entrega nesses momentos difíceis da vida? A gente tentou traduzir essa sensação com essas fotos aqui. O advogado, isso eu estou falando de mim, mas serve aqui para os outros advogados que estão parte do grupo, para parceiros maravilhosos, como o Aristeu, que faz o direito como é tributário, e a Lidiane, que faz direito empresarial também. A gente entrega segurança, em primeiro lugar. A pessoa que está passando por esses percalços, ela quer que a estrada seja a mais segura possível, porque ela já está vivendo um grande problema. A gente traz alívio quando você consegue resolver uma situação aflitiva. A gente traz harmonia familiar em caso de inventário, divórcio. Poder sentar numa mesa com a família que estava conflituosa há pouco tempo atrás. A gente traz senso de justiça, convivência, paz, autoestima para quem está sofrendo assédios e consegue ver a reparação e esperança no futuro. Então, esse é o valor da entrega. É por isso que não dá para contratar advogado por preço. Isso aqui não tem preço. Não se vai no Google e faz uma pesquisa e faz um leilão. Advogado tem que ser uma pessoa que você confie que você vai dar a sua voz para ele e vai aceitar os conselhos dessa pessoa que é especialista nesse manual de regras que a vida entrega para todo mundo. Passou aqui. Deixa eu voltar. E o perfil ideal? Qual é o perfil ideal de um advogado? O que você deve buscar? Primeiro, ele deve ser especialista. Ninguém sabe tudo, é impossível saber tudo. Todo advogado, ele começa como um generalista. Todo advogado conhece as leis em geral, porque o direito ele é único, ele é um sistema, né? Então, a pessoa que conhece direito do trabalho, ela acaba conhecendo os outros ramos do direito. Mas é muito importante que busque alguém que buscou ao longo da carreira se especializar naquele tipo de problema. O preparo técnico é fundamental, mas a ética, no nosso caso, ela também é fundamental. Não é uma ética vazia de só falar, tem que ser ético. Não, tem que ser mesmo, porque lembre-se que você está emprestando a sua voz para ser advogado. Então, você quer que ele resolva esse problema do jeito que você resolveria, sem atropelar, que seja uma pessoa que respeita o adversário, que respeita a outra parte. Essa pessoa tem que ser boa comunicação e senso de justiça, porque, às vezes, um caso que não vai gerar dinheiro, ele é mais importante porque a injustiça é muito aguda, então não pode ser uma pessoa que está focada só no ganho imediato. E como buscar? Primeiro, procure referências, tá? Pessoas que viveram o mesmo problema com você, pergunte se o advogado desempenhou um bom papel, vá atrás de indicação de amigos, procure conhecer, porque é muito importante que você confie no advogado que você vai contratar. Levanta a questão aqui do santo de casa, ele faz milagres? Todo mundo conhece um advogado. É impossível, num país que tem tantos advogados formados, que não tenha na família ou no grupo de amigos um advogado. A questão que eu levanto é, quando você está diante dessas encruzilhadas que eu coloquei, ou de outras, que são outras especialidades, aquele familiar é a pessoa mais preparada para resolver o seu problema? Às vezes ela é preparada para outro tipo de problema, mas não é exatamente para o seu problema. Então, essa é a primeira questão antes de procurar o santo de casa. A segunda é mais importante ainda. Geralmente, quando a gente procura um advogado, a gente está com um problema íntimo, seja da sua empresa ou seja da sua pessoa, é um problema particular que te atormenta a ponto de você procurar um advogado. Você vai querer entregar esse problema para alguém da sua família ou alguém do seu convívio, que você resolve outras coisas, que você está preocupado com outros focos. Às vezes é melhor você ter um profissional que vai ser o seu guia nessa estrada desse problema que a vida entregou para você. Então, para terminar aqui a minha apresentação, eu quero trazer 3 curtos depoimentos que a gente recebeu essa semana. Então, já não são depoimentos antigos, a gente tem bem mais lá no Google, mas eu quero trazer aqui para destacar a sensação de alívio, que é o que a gente entrega. Recebi esse e-mail essa semana, eu e a minha sócia, a Sâmia, é o tipo de feedback que a gente busca. Quero parabenizar e agradecer vocês. Hoje termina uma novela, ou melhor, uma cena de 26 anos. Uma pena meus pais não estarem aqui para ver e sentir o alívio que eu estou sentindo hoje. Anos de muita angústia e sofrimento que vocês conseguiram colocar fim.
a vitória do trabalho de vocês. Só posso dizer muito obrigado. E quando a gente compartilhou a apresentação, houve feedbacks de pessoas também que trabalharam comigo e com a Sâmia, né? Tive um imenso prazer, e com o Marcelo, imenso prazer de trabalhar com você. Você é um advogado diferenciado, um grande abraço, profissional e conhecimento técnico absurdo, e o mais importante, tem o olhar humano. Então, eu quero destacar aqui a questão do olhar humano, e principalmente essa primeira, que destaca o alívio, que é um dos valores que a gente procura entregar. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço mais uma vez os meus convidados e visitantes e gostaria aí de pedir aí como referência os familiares e os amigos de vocês que estão vivendo esses momentos de encruzilhada. Muito obrigado.